Meu marido riu. Você acha mesmo que eu deixaria você conhecer meus amigos ricos do mundo dos negócios? Disse ele bem na frente dos amigos. Não quero que você peça ajuda a eles. Todos riram. Eu apenas sorri e disse, não se preocupe, você não vai precisar. E me afastei. Naquela noite, o melhor amigo dele me mandou uma mensagem que me deixou sem fôlego. Não quero que você peça ajuda a eles. A voz de Grayson ecoou pela sala de jantar privativa, alta e deliberada, com o intuito de garantir que seus colegas entendessem exatamente o que ele pensava de mim. Vitória acabará de sugerir que eu participasse da reunião de sócios nos Hamptons, um convite inocente que despertou algo cruel no meu marido. Ele riu antes de proferir o insulto. Aquela risada ensaiada de networking que não lembrava em nada o homem com quem me casei 4 anos atrás. Marcus Brennan se remexeu desconfortavelmente em sua poltrona de couro. Devon Whitaker estudou sua taça de vinho com súbito fascínio. Até mesmo o garçom que se aproximava com nossos pratos principais recuou sem jeito, percebendo que uma humilhação particular estava se desenrolando em um espaço público. Meu nome é Autumn Reeves Caldwell. Tenho 32 anos e sou designer gráfica. Passei 3 anos apoiando um homem em seus fracassos, apenas para descobrir que minha recompensa pela lealdade era ser tratada como um fardo que ele tolerava, em vez de uma parceira que ele valorizava. Antes de prosseguirmos, agradeço por estarem aqui para testemunhar histórias sobre dignidade, traição e recuperação do próprio poder. Se você acredita na força necessária para se afastar do desrespeito, considere se inscrever. Isso realmente ajuda essas histórias a alcançarem outras pessoas que precisam delas. Agora vamos ver o que acontece a seguir. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sufocante. Eu estava sentada na ponta da mesa da Assured Society, um clube exclusivo de Manhattan onde as poltronas de couro custavam mais do que meu aluguel mensal e as anuidades excediam o salário anual da maioria das pessoas. Este era o mundo de Grayson agora. Mogno polido e iluminação tênue. Tudo projetado para fazer com que todos parecessem importantes e misteriosos. Fui colocada deliberadamente na periferia, perto o suficiente para ser tecnicamente incluída, mas distante o bastante para ser esquecida durante a conversa. O rosto de Vitória empalideceu. Ela olhou de Grayson para mim, claramente arrependida de sua sugestão. Marcus estudava a pintura abstrata na parede com um interesse repentino e intenso. Devon achou algo fascinante no rótulo do vinho na garrafa entre nós. Ninguém me olhava diretamente, mas eu podia sentir a consciência da minha presença como o calor de uma chama. Estavam envergonhados por minha causa. Pior, estavam envergonhados por mim. Eu deveria ter me levantado imediatamente. Deveria ter reunido minha dignidade e saído daquela sala de jantar sem dizer uma palavra. Mas permaneci paralisada na cadeira, minha mente repassando o que acabará de acontecer, tentando entender como um simples convite para jantar se transformará em uma humilhação pública. O vestido preto que eu usava de repente pareceu apertado demais. Grayson tinha pedido especificamente que eu usasse esse, o modelo simples que eu tinha comprado na Nordstrom Rack 2 anos atrás. Ele sempre mencionava a loja com um tom peculiar na voz. Nunca chegava a ser uma crítica, mas algo próximo disso. Um lembrete de que eu comprava em lojas com Rack no nome, enquanto os colegas dele usavam marcas cujos nomes eu mal conseguia pronunciar. Eu pensava que usar essa roupa esta noite seria um meio termo, uma forma de encontrar um ponto de equilíbrio entre o meu mundo e o dele. Agora, eu entendia tudo de outra maneira. Ele me vestiu para essa humilhação, escolheu a roupa para o meu papel de esposa que não correspondia às expectativas. Vitória tentou amenizar a situação com uma alegria forçada. Embora a cúpula ainda esteja a meses de distância, há bastante tempo para decidir. Sua voz era alegre demais, casual demais, de forma deliberada. Ela estava tentando dar a Grayson uma saída, uma maneira de se retratar do que havia dito, mas ele não a aproveitou. Autumn tem seus próprios projetos para se concentrar, disse ele, em tom desdenhoso. Ela se mantém ocupada com seu trabalho de design. A maneira como ele enfatizou o trabalho de design deu a entender que era um hobby, e não uma profissão. Algo que eu fazia para me ocupar enquanto ele construía uma carreira de verdade. Finalmente encontrei minha voz, embora tenha saído mais baixa do que eu pretendia. Eu trabalho com branding e estratégia de marketing para pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos, disse, dirigindo-me a Vitória e evitando olhar para Grayson. Ajudo organizações a comunicarem sua missão de forma eficaz. Devon ergueu os olhos do vinho. Que interessante, disse ele, embora seu tom sugerisse o contrário. Muito generoso da sua parte. Caridoso. Como se meu trabalho fosse serviço voluntário em vez de consultoria remunerada.
Como se ajudar um abrigo para mulheres a desenvolver seus materiais de arrecadação de fundos ou criar uma identidade visual para uma clínica de saúde comunitária fosse de alguma forma menos valioso do que movimentar dinheiro entre carteiras de investimentos. Marcos pigarreou, claramente desesperado para mudar de assunto. Ele começou a contar uma história sobre uma aquisição recente, algo envolvendo uma startup de tecnologia e uma disputa acirrada. Grayson se envolveu imediatamente, sua postura se transformando completamente. A frieza que ele havia demonstrado a mim desapareceu, substituída por um entusiasmo contagiante. Ele gesticulava enquanto falava, inclinando-se para a frente com interesse, rindo das observações de Marcos. Era o Grayson que seus colegas conheciam, confiante, envolvente, bem-sucedido, a versão de si mesmo que ele nunca mais mostrava em casa. Eu observei se apresentar e percebi que estava vendo alguém que mal reconhecia. O homem com quem me casei 4 anos atrás era diferente. Estava passando por dificuldades, sim, mas também vulnerável de maneiras que o faziam parecer humano. Ele precisou de mim naquela época. Precisou do meu apoio emocional durante a morte do pai. Do meu apoio financeiro quando sua segunda startup faliu. Da minha crença inabalável de que ele acabaria se reerguendo. Quando nos conhecemos, eu já estava estabelecida na minha carreira como freelancer. Não era rica, mas tinha estabilidade. Tinha meu apartamento em Tribeca, uma carteira de clientes fiel e uma vida que construí cuidadosamente ao longo de anos de trabalho árduo. Grayson se mudou para cá depois de 6 meses de namoro, inicialmente como uma solução temporária enquanto decidia seus próximos passos. Suas 2 malas, de alguma forma, se expandiram a ponto de ocupar todos os armários. Sua estadia temporária se tornou permanente e lenta e metodicamente. Ele transformou meu espaço em algo irreconhecível. Os posteres antigos de shows que forravam as paredes da minha sala, lembranças de apresentações que assisti durante meus 20 e poucos anos, foram os primeiros a desaparecer. Grayson disse que eles davam ao apartamento um ar juvenil, como um dormitório universitário em vez de uma residência profissional. Ele o substituiu por arte abstrata que, segundo ele, era de alto valor, peças que custavam milhares de dólares e que, para mim, pareciam acidentes caros. Quando protestei, ele me lembrou que seus colegas poderiam aparecer, que as primeiras impressões importavam em sua área. Os colegas nunca apareceram, mas o apartamento continuou mudando. Minha confortável poltrona de leitura, uma monstruosidade estofada que eu havia encontrado em um leilão de antiguidades e da qual era apaixonada, foi substituída por uma peça escultural que priorizava a forma em detrimento da função. Minhas estantes foram reorganizadas por cor em vez de por autor, criando um efeito arco-íris que ficava lindo nas fotos, mas tornava quase impossível encontrar qualquer livro específico. A cozinha foi reformada com eletrodomésticos caros que eu nunca usava, porque Grayson preferia que jantássemos em restaurantes onde ser visto importava mais do que a comida. Cada mudança era apresentada como uma melhoria, uma atualização, uma evolução necessária do nosso espaço compartilhado. Eu dizia a mim mesma que era assim que se comprometia, era isso que uma parceria exigia. Se Grayson precisava que nossa casa refletisse um certo nível de sucesso, para se sentir confiante em sua carreira, não era um pedido razoável? Apoiar seu crescimento profissional não fazia parte de ser uma boa esposa. Mas em algum momento nossa casa deixou de ser nossa casa. Tornou-se seu showroom, e eu me tornei mais um móvel a ser avaliado e considerado inadequado. O jantar continuou ao meu redor. Marcos e Devon discutiam as tendências do mercado, enquanto Vitória fazia comentários ocasionais que sugeriam que ela havia sido informada sobre esses assuntos, mas que não os compreendia de fato. Grayson reinava absoluto na cabeceira da mesa, sua confiança crescendo a cada taça de vinho. Eu permanecia em silêncio, beliscando a comida que não conseguia sentir o gosto, contando os minutos para que aquela noite terminasse. Em certo momento, Devon perguntou sobre um desafio de branding que uma das empresas do portfólio estava enfrentando. Algo sobre mensagens inconsistentes em diferentes plataformas. Eu já havia trabalhado em dezenas de projetos semelhantes. Sabia exatamente quais perguntas fazer, quais estratégias sugerir, mas permaneci em silêncio. A humilhação anterior me ensinara que minhas contribuições não eram bem-vindas ali. Eu era mera decoração, não participante. A noite durou mais 90 minutos. 90 minutos de sorrisos forçados e silêncio cauteloso. 90 minutos observando meu marido ser encantador e cativante com todos, exceto comigo. 90 minutos compreendendo com crescente clareza que eu nunca havia sido sua parceira.
Eu havia sido seu apoio, sua rede de segurança, sua conveniente fonte de estabilidade enquanto ele construía a carreira que agora me tornará obsoleta. Quando o jantar finalmente terminou, Grayson apertou as mãos de Marcus e Devon, combinou planos para jogar golfe e para futuras reuniões. Vitória me deu um sorriso compreensivo, que soava mais como pena do que gentileza. Pegamos nossos casacos com o atendente e saímos para a noite de outubro. A viagem de táxi para casa foi silenciosa. Grayson checou o celular, percorrendo as mensagens com a intensidade concentrada que sugeria assuntos importantes. Eu fiquei olhando pela janela para a cidade que passava. Os prédios iluminados contra o céu que escurecia me fizeram pensar em quando tínhamos deixado de ser pessoas que conversavam. Ao chegarmos ao prédio, Grayson dirigiu-se imediatamente ao quarto, já afrouxando a gravata. Tenho uma reunião cedo, disse ele por cima do ombro. Não me esperem acordado. Eu estava na sala do meu próprio apartamento, cercada por móveis e obras de arte que eu não havia escolhido, e senti o peso de 3 anos me envolver como um casaco pesado. Eu havia apoiado esse homem em seus momentos mais difíceis. Eu havia acreditado nele quando ele não acreditava em si mesmo. Eu havia comemorado seus sucessos como se fossem nossos sucessos, sem jamais questionar o crescente desequilíbrio entre o que eu contribuía e o que eu recebia. E esta noite, diante de seus colegas e sócios, ele deixou claro que minhas contribuições não significavam nada, que eu era um constrangimento a ser gerenciado, um problema a ser contido, alguém que poderia prejudicar sua reputação pedindo ajuda a seus amigos ricos. A suposição implícita naquela declaração era quase pior do que o próprio insulto. Como se eu alguma vez tivesse precisado da ajuda do amigo dele. Como se minha própria carreira, minha própria rede de contatos, meus próprios recursos não fossem suficientes. Como se eu fosse uma dependente desesperada, agarrada a ele para ter acesso a pessoas que pudessem resolver meus problemas. Afundei no sofá anguloso que priorizava a estética em detrimento do conforto. Mais uma peça que Grayson havia escolhido para substituir meu amado sofá comprado no Craigslist. O apartamento estava silencioso, exceto pelo som distante do trânsito. Grayson já estava na cama, provavelmente dormindo, sem se dar conta de que havia feito algo errado. Peguei meu celular, pensando em ligar para minha irmã Jade, mas já passava das 11 e ela provavelmente estaria dormindo. Em vez disso, fiquei rolando o feed das redes sociais, vendo as versões cuidadosamente selecionadas da vida alheia. Casais felizes em férias, conquistas profissionais celebradas com champanhe. Ninguém postava sobre os momentos em que perceberam que o casamento havia se tornado algo vazio e encenado. Meu celular vibrou com uma mensagem. Não era do Grayson, mas de um número que reconheci. Connor Matthews, seu melhor amigo desde a faculdade. A mensagem era breve e sinistra. Você está acordado? Preciso te contar uma coisa importante. Posso ligar? Encarei aquelas palavras, meu coração começando a acelerar. Connor sempre fora gentil comigo. Uma das poucas pessoas na vida de Grayson que tratava meu trabalho com genuíno respeito. Se ele estava entrando em contato a essa hora, algo estava errado. Algo além da humilhação do jantar. Meus dedos tremeram levemente enquanto eu digitava de volta. Estou acordada. Me ligue. O telefone tocou 2 vezes antes de Connor atender. Eu conseguia ouvir ruídos de fundo, vozes e música, o que sugeria que ele estava em algum lugar, talvez em um bar ou restaurante. Ele se moveu para um lugar mais silencioso, os sons diminuindo até que restassem apenas sua respiração e o zumbido distante do trânsito da cidade. Autumn, disse ele, e o tom pesado em sua voz me disse tudo o que eu precisava saber sobre a seriedade daquela conversa. Sinto muito pelo que aconteceu esta noite. A assistente de Marcus estava lá e me mandou uma mensagem contando o que havia acontecido. Fechei os olhos, sentindo uma nova onda de humilhação me invadir. Claro, as pessoas já estavam falando sobre isso. Claro, a história de Grayson dispensando publicamente sua esposa já circulava em sua rede profissional como fofoca em um refeitório de escola. Agradeço o contato, eu disse, tentando manter a voz firme. Mas Connor, já é quase meia-noite. O que não podia esperar até de manhã? Ele ficou em silêncio por um longo momento, e naquele silêncio eu o ouvi lutando com algo. Uma decisão talvez, ou uma traição à lealdade que lhe custava mais do que eu conseguia compreender. Não posso mais ficar calado, disse ele finalmente. Vocês precisam saber a verdade. Sobre Grayson, sobre o que realmente está acontecendo. Meu coração começou a bater mais rápido. Larguei a taça de vinho que estava segurando e agarrei o telefone com as 2 mãos. Que verdade! Ele está tendo um caso. As palavras saíram secas, diretas, como se ele as tivesse ensaiado. Com Rebecca Thornton. Ela é analista júnior na empresa dele.
Já dura pelo menos 8 meses, talvez mais. O apartamento pareceu inclinar-se ligeiramente. Ouvi as palavras, entendi o seu significado, mas não consegui assimilá-las completamente. Um caso extraconjugal. 8 meses. Enquanto eu o apoiava, acreditava no nosso casamento, me diminuía para me encaixar no seu mundo em expansão, ele estava com outra pessoa. Como você sabe? Perguntei, surpresa com a calma na minha voz. Parecia que eu estava perguntando sobre o tempo, e não sobre o fim do meu casamento. Eu os vi juntos há 3 meses em um restaurante no Brooklyn. Algum lugar em Williamsburg, um lugar badalado com tijolos aparentes e pratos pequenos superfaturados. A voz de Connor carregava um tom de amargura agora. Eles não me viram. Eu estava lá com alguns colegas de trabalho e eles estavam em uma mesa de canto. Não havia como confundir o que eu estava vendo ao tum. O jeito como eles se olhavam, a linguagem corporal. Ele estava segurando a mão dela por cima da mesa. Ela estava rindo de algo que ele disse, tocando o braço dele. Tentei imaginar a cena. Grayson com outra mulher, sendo charmoso e atencioso de um jeito que não era comigo há meses, talvez anos. A imagem se formou na minha mente com muita facilidade, o que me disse algo sobre o quão ausente ele estivera do nosso relacionamento muito antes desta noite. Eu o confrontei no dia seguinte, continuou Connor, liguei para ele e contei o que tinha visto. Ele implorou para que eu não te contasse, disse que foi um erro, que ia terminar, que te amava e não queria te perder. Ele fez uma pausa. Ele jurou que terminaria com ela. Eu queria acreditar nele. Disse a mim mesmo que talvez fosse apenas um erro estúpido que ele consertaria, mas ele não terminou. Autumn, ele ainda está se encontrando com ela, ainda está mentindo para você. E depois de hoje à noite, depois de vê-lo te humilhar na frente de todas aquelas pessoas, percebi que fui cúmplice da mentira dele por ter ficado em silêncio. O apartamento parecia pequeno demais. De repente as paredes me oprimiam. Levantei-me e fui até a janela, olhando para as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, Grayson provavelmente ainda estava na Sociedade Assured, tomando uns drinks com Marcos e Devon, rindo de negócios e investimentos, completamente alheio ao que tinha me feito naquela noite. Tem mais, disse Connor, baixando a voz. E essa parte é pior, sinceramente. O Grayson anda dizendo para todo mundo no círculo profissional dele que você depende financeiramente dele, que você quase não trabalha, que seu negócio de design é mais um hobby do que uma carreira de verdade. Ele anda se fazendo de homem bem-sucedido, sustentando uma esposa que não contribui com nada. As palavras soaram como golpes físicos. Encostei a testa no vidro frio da janela, tentando processar o que estava ouvindo. Ele diz às pessoas que você é uma vergonha, continuou Connor. E eu pude perceber o quanto lhe custou dizer isso. Que ele não pode te levar a eventos profissionais porque você não tem sofisticação, que você é de um mundo diferente e não entende os círculos que ele frequenta. Agora, basicamente, ele reescreveu todo o seu casamento. Na versão dele, ele é o herói que se mudou para o seu apartamento para te ajudar financeiramente, e não o empreendedor batalhador que você apoiou em meio a inúmeros fracassos. Pensei em todas as vezes em que paguei o aluguel quando as economias dele acabaram. Nos meses em que paguei as compras do supermercado e as contas de luz e água enquanto ele se dedicava às suas startups. No esforço emocional de mantê-lo motivado quando as rejeições se acumulavam. Nas noites em que fiquei acordada com ele, ajudando-o a aprimorar apresentações e planos de negócios, acreditando que estávamos construindo algo juntos. Ele apagou tudo isso, eu disse baixinho. Na história dele, meu apoio não existiu em nenhum momento. Exatamente, confirmou Connor. E hoje à noite, quando Vitória sugeriu que você participasse da cúpula, ele entrou em pânico. Porque se você estiver lá conhecendo os colegas dele de verdade, conversando com as pessoas, eles podem perceber que a narrativa que ele vem vendendo é pura ficção. Eles podem descobrir que você é bem-sucedida por mérito próprio, que você o apoiou quando ele não tinha nada, que toda essa história de esposa dependente é uma mentira. Agora eu entendia por que Grayson tinha sido tão cruel no jantar. Não foi espontâneo nem motivado pelo álcool. Foi estratégico. Ele precisava reforçar a narrativa para lembrar aos colegas que eu era alguém para se ter pena, e não para se respeitar. Alguém de quem era preciso manter distância. Por que você não me contou antes? Perguntei, sem qualquer tom de acusação na voz. Apenas curiosidade genuína. Connor suspirou profundamente. Porque ele é meu melhor amigo desde a faculdade. Passamos por tudo juntos. Eu ficava pensando que ele faria a coisa certa, que terminaria o caso e se reconciliaria com você. Eu não queria ser a pessoa que destruiria o casamento dele se houvesse uma chance de ele mesmo consertá-lo. Ele fez uma pausa. Mas esta noite me mostrou que ele não vai consertar nada.
Ele vai continuar te tratando assim, vai continuar mentindo, vai continuar reescrevendo a história para se fazer de bom moço. E eu não podia mais ficar calado. Você merece saber a verdade. Senti algo mudar dentro de mim, não se quebrando, mas se realinhando, como uma peça de quebra-cabeça finalmente se encaixando. A humilhação no jantar não tinha sido um incidente isolado. Fazia parte de um padrão maior, uma campanha sistemática para diminuir meu valor enquanto Grayson se engrandecia por meio de mentiras e traições. Obrigada por me contar, eu disse, e era sincero. Sei que não foi fácil. Sinto muito por não ter te contado antes, disse Connor. Para o que vale, todos que realmente te conhecem sabem a verdade. As pessoas que importam conseguem ver quem você realmente é. Os colegas de Grayson só conhecem a versão que ele mostrou a eles. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentada na escuridão da minha sala por um longo tempo. O apartamento estava silencioso, exceto pelo ruído ambiente da cidade que entrava pelas janelas. Grayson ainda não tinha voltado para casa, não tinha ligado nem mandado mensagem. O fato de ele poder me humilhar publicamente e depois simplesmente desaparecer dizia muito sobre o pouco valor que ele tinha de mim. Olhei em volta para o espaço que um dia fora meu. A arte abstrata que custou milhares de dólares, mas que não significava nada para mim. Os móveis escolhidos pela aparência em vez do conforto. Os eletrodomésticos que eu nunca usava porque Grayson preferia que comêssemos em restaurantes onde ser visto importava mais do que a comida. Cada detalhe daquele apartamento refletia o gosto dele, as aspirações, a versão que ele tinha de como nossa vida deveria ser. Eu havia sido apagada da minha própria casa da mesma forma que fui apagada da narrativa dele sobre o nosso casamento. Lentamente, sistematicamente, até que quase nada restasse da pessoa que eu era antes de ele se mudar para cá. Mas o telefonema de Connor fez algo inesperado. Deu-me clareza, não apenas sobre o caso ou as mentiras, mas sobre toda a estrutura do meu casamento. Eu vim agindo sob a premissa de que éramos parceiros, que o sucesso dele era o nosso sucesso, que apoiá-lo era a essência do amor. Agora eu conseguia ver as coisas de outra forma. Eu não tinha sido sua parceira. Eu tinha sido sua rede de segurança, sua conveniente fonte de estabilidade, enquanto ele construía a carreira que me tornou obsoleta. E quando deixei de ser útil, quando minha presença ameaçou a narrativa falsa que ele havia construído sobre si mesmo, ele me descartou com a mesma facilidade com que descartaria um plano de negócios ultrapassado. Meu celular vibrou com uma mensagem. Finalmente, Grayson. Mas a mensagem não era um pedido de desculpas nem uma explicação. Era uma simples afirmação. Vou dormir na casa do Marcos hoje. Reunião cedo amanhã. Não me espere acordado. Encarei aquelas palavras, enxergando-as pelo que realmente eram. Não se tratava de consideração pelo meu horário de sono, mas sim de evasão. Ele não queria me encarar. Não queria lidar com qualquer possível confronto sobre o que havia acontecido no jantar. Estava se dando tempo para elaborar sua defesa, para preparar suas explicações. Ou talvez estivesse com Rebecca. Talvez o encontro anterior fosse mais uma mentira em um relacionamento aparentemente construído sobre mentiras. Larguei o telefone e fui para o quarto. Amanhã precisaria de energia e clareza. Amanhã, precisaria descobrir o que viria a seguir. Mas esta noite, eu só precisava processar o fato de que meu casamento, a vida que eu pensava ter construído durante 3 anos, havia se revelado algo vazio e falso. Deitei-me na cama, ainda com o vestido preto, exausta demais para trocar de roupa. Os lençóis cheiravam ao detergente caro que Grayson insistia em usar, mais um pequeno detalhe da minha vida que ele controlava sem que eu percebesse. Dormir parecia impossível, mas por fim, o cansaço venceu os pensamentos acelerados. Meu último pensamento consciente foi me perguntar como eu havia me deixado tornar-me tão pequena, tão invisível, tão completamente convencida de que meu valor era medido pela opinião de outra pessoa. Amanhã chegou sem que eu tivesse dormido. Passei horas deitada na cama, ainda com o vestido preto do jantar, encarando o teto enquanto minha mente repassava cada conversa, cada desculpa, cada momento dos últimos 8 meses que de repente fazia sentido em um contexto diferente e mais sombrio. As reuniões que se estenderam até as 2 da manhã. A conferência de fim de semana em Miami, onde ele ficou incomunicável durante toda a tarde. A viagem de negócios aos Uptons, onde ele se esqueceu de me ligar por 3 dias seguidos. Tudo isso foi culpa da Rebecca. Por volta das 4 horas da manhã, algo dentro de mim mudou. O choque e a dor que me paralisaram começaram a se transformar em algo mais nítido, mais focado. Eu não estava mais apenas magoada. Eu estava com raiva. E por baixo da raiva havia algo ainda mais poderoso.
Determinação. Se Grayson estivesse construindo metodicamente uma vida dupla, criando uma versão alternativa do nosso casamento para justificar sua traição, então eu precisava saber de tudo. Precisava de evidências, documentos, provas que tornassem impossível para ele reescrever essa história da mesma forma que reescreveu tudo mais sobre nós. Sentei-me na cama e peguei meu celular. Eram 4h17 da manhã, muito cedo para ligar para alguém, mas abri o aplicativo de notas e comecei a fazer uma lista. O que eu realmente sabia? O que eu poderia provar? Quais perguntas precisavam de respostas? Quando a luz da aurora começou a filtrar-se pelas janelas do quarto, eu já havia preenchido 3 páginas com observações e perguntas. O comportamento de Grayson ao longo do último ano, examinado através dessa nova lente de traição, revelou padrões que eu havia sido ingênua demais para perceber antes. O fato de ele ter começado a se exercitar com mais frequência, repentinamente preocupado com a aparência de uma forma que nunca demonstrara durante nossos primeiros anos juntos. O novo perfume que apareceu no nosso banheiro sem explicação. Os cortes de cabelo caros em uma barbearia no Sorro, que custavam mais do que eu gastava com compras de supermercado em uma semana. Ele estava se apresentando para alguém, só que não para mim. Às 7 da manhã, liguei para minha irmã Jade. Ela atendeu no terceiro toque, com a voz rouca de sono. Altum, o que houve? Tudo, eu disse, e minha voz falhou um pouco ao pronunciar essa única palavra. Você pode vir aqui? Preciso de ajuda. Jade chegou ao meu apartamento 50 minutos depois, com sua parceira Simone logo atrás. Jade era 3 anos mais velha que eu, advogada de direito de família com escritório no Brooklyn. Ela sempre fora protetora, às vezes até um pouco autoritária, mas naquele momento sua competência implacável era exatamente o que eu precisava. Simone trabalhava com perícia digital em uma empresa de segurança corporativa, ajudando outras empresas a investigar fraudes internas e vazamentos de dados. Deixei-os entrar e imediatamente comecei a falar, as palavras jorrando mais rápido do que eu conseguia organizá-las. O jantar na Sociedade Assured, a humilhação pública de Grayson, o telefonema de Connor revelando o caso com Rebecca, as mentiras que Grayson vinha contando sobre mim, me pintando como financeiramente dependente e ingênua. A expressão de Jade endureceu a cada detalhe que eu compartilhava. Ela nunca gostou particularmente de Grayson, embora tivesse sido diplomática o suficiente para não dizer isso diretamente. Certa vez, há cerca de 1 ano, ela mencionou que ele tinha um jeito de me fazer sentir grata por respeito básico, um comentário que eu descartei como instinto de irmã superprotetora. Agora eu entendia que ela tinha visto algo que eu, por estar perto demais, não conseguia perceber. Vamos descobrir tudo, disse Jade quando finalmente parei de falar. Sua voz era calma, mas carregava absoluta certeza. Cada prova, cada mentira, cada momento em que ele pensou que estava se safando. E então vamos garantir que você esteja protegida. Simone já tinha aberto o laptop no meu balcão da cozinha. Vamos começar pelos lugares óbvios, disse ela, seus dedos deslizando pelo teclado com uma eficiência prática. Contas compartilhadas, armazenamento em nuvem, quaisquer dispositivos ou plataformas onde ele possa ter sido descuidado com sua pegada digital. Enquanto eles trabalhavam, preparei o café, grata por ter algo para fazer com as mãos. A normalidade da ação, medir o pó e despejar a água, era absurdamente reconfortante, considerando que minha vida inteira estava desmoronando. Descreva-me sua vida digital, disse Simone, aceitando o café que lhe ofereci. Vocês têm contas de e-mail compartilhadas, armazenamento em nuvem, algum dispositivo que ambos usam? Reflete sobre isso, tentando me concentrar apesar do cansaço e da sobrecarga emocional. Temos uma conta compartilhada de armazenamento em nuvem. Grayson me pediu para configurá-la há cerca de 1 ano. Ele disse que precisava de ajuda para organizar seus arquivos comerciais e documentos pessoais, mantendo tudo com backup. As sobrancelhas de Simone se ergueram ligeiramente. Ele pediu para você gerenciar o armazenamento em nuvem dele. Ele disse que confiava em mim, eu disse, percebendo agora o quão ingênuo aquilo soava. Ele me deu as credenciais de acesso e pediu que eu me certificasse de que tudo estivesse devidamente organizado e com backups regulares. Jade e Simone trocaram um olhar que eu não consegui decifrar. Mostre-nos, disse Simone. Peguei meu laptop no quarto e acessei a conta de armazenamento em nuvem. O diretório principal apareceu repleto de pastas com nomes que soavam profissionais, relatórios de investimento, apresentações para clientes, análises de mercado, materiais de conferência. Simone assumiu o controle do laptop, seus movimentos rápidos e confiantes.
A maioria das pessoas que escondem algo o fazem sob camadas de conteúdo legítimo, explicou enquanto trabalhava. Elas presumem que ninguém vai investigar a fundo o suficiente para encontrar algo problemático. Ela abriu pasta após pasta, examinando o conteúdo rapidamente e ocasionalmente, fazendo anotações em seu próprio dispositivo. Jade olhava por cima do ombro enquanto eu permanecia por perto, com medo de ter esperança de que encontraríamos algo e igualmente com medo de que realmente encontrássemos. Aqui, disse Simone de repente. Ela havia navegado por várias camadas da pasta de materiais da conferência e aberto uma subpasta com o título simplesmente de pessoal. Só o nome já foi suficiente para me dar um nó no estômago. Lá dentro havia centenas de pastas, a maioria fotos. Simone abriu a primeira e eu senti o ar me faltar. Grayson e Rebecca em um restaurante que eu não reconheci, sentados próximos um do outro em uma mesa reservada. A mão dela estava no braço dele, os dois rindo de alguma coisa. A foto era recente, talvez de algumas semanas atrás, a julgar pela roupa que Grayson estava usando. Reconheci a camisa porque eu estava com ele quando ele a comprou. Simone passou por mais fotos. Grayson e Rebecca no que parecia ser um bar na cobertura de um prédio. O horizonte de Manhattan visível ao fundo. Fotos do quarto de hotel com lençóis amassados e as roupas de Rebecca visíveis em uma cadeira. Viagens de fim de semana para lugares que Grayson havia me dito serem retiros de negócios individuais. Uma festa em um iate onde Rebecca usava biquíni e o braço de Grayson estava em volta de sua cintura. Cada imagem era como uma pequena detonação no meu peito. Não se tratava de um erro momentâneo ou um breve lapso de julgamento. Era um relacionamento documentado e registrado com a mesma atenção aos detalhes que Grayson dedicava ao seu trabalho profissional. Também tem capturas de tela de mensagens de texto aqui, disse Simone baixinho, abrindo outra pasta. Conversas íntimas entre Grayson e Rebecca, flertes, planos e discussões sobre mim que me fizeram sentir uma vergonha imensa. Em uma das mensagens, Rebecca perguntou se o colega de quarto de Grayson seria um problema para a viagem deles. Colega de quarto. Era assim que ele tinha me descrito para ela. Continue, disse Jade com voz firme. Ela se moveu para ficar ao meu lado, com uma mão no meu ombro em apoio silencioso. Em seguida, Simone encontrou recibos de despesas. Compras de joias em lojas das quais eu nunca tinha ouvido falar. Entregas de flores em um endereço no West Village que eu presumi ser o apartamento de Rebecca. Estadias em hotéis durante viagens que Grayson alegava serem viagens de negócio solo. Tudo estava meticulosamente documentado e guardado, como se Grayson estivesse construindo seu próprio arquivo do caso. Por que ele guardaria tudo isso? Perguntei, minha voz quase num sussurro. Por que guardar provas da própria traição? Arrogância, disse Jade secamente. Ele não achou que você fosse olhar. Ele não achou que você fosse capaz de ameaçá-lo. Simone já estava baixando tudo, copiando arquivos para um disco rígido externo. Precisamos fazer backup de tudo isso em vários locais, disse ela. Armazenamento em nuvem próprio, discos rígidos físicos, tudo. Esta é a sua prova, Autumn. Isso comprova o caso, comprova a cronologia, comprova tudo o que Connor lhe contou. Enquanto Simone trabalhava, Jade pegou seu próprio laptop e estava acessando diferentes sistemas. Estou analisando registros de imóveis e contratos de locação, explicou ela. Quero entender a situação legal do seu apartamento. Eu a observava trabalhar, sentindo-me estranhamente distante de tudo o que acontecia ao meu redor. Menos de 24 horas antes, eu me preparava para um jantar que esperava que me aproximasse da vida profissional do meu marido. Agora eu estava sentada na minha cozinha enquanto minha irmã e o parceiro dela documentavam sistematicamente as evidências da traição dele. Autumn, disse Jade, e algo em sua voz me fez prestar atenção nela imediatamente. O apartamento está somente em seu nome. Pesquei, tentando processar o que ela estava dizendo. O que você quer dizer? O contrato de locação, a escritura, todos os registros do imóvel, tudo está apenas em seu nome. Grayson se mudou para o seu apartamento há 3 anos, e apesar do sucesso que alcançou posteriormente e de todo o dinheiro que gastou na reforma do imóvel, ele nunca foi incluído em nenhum documento legal. Legalmente falando, ele é um hóspede em sua casa. Um hóspede caro e infiel que já passou dos limites. Encarei-a, enquanto as implicações daquela afirmação lentamente me atingiam. Então, eu posso. Você pode pedir para ele ir embora. Jade confirmou. Você tem o direito legal de removê-lo da sua propriedade. Ele não é inquilino porque nunca pagou aluguel nem teve contrato de locação. Ele não é coproprietário porque não está na escritura. Ele é legalmente classificado como hóspede, e você pode revogar essa hospitalidade quando quiser.
Pela primeira vez desde o jantar na sociedade Ashore, senti algo além de dor e traição. Senti poder, não vingativo ou cruel, mas sólido e real. Grayson passou 3 anos me fazendo sentir pequena, dependente, grata por sua tolerância às minhas inadequações. Ele diminuiu sistematicamente meu valor enquanto construía seu caso extraconjugal e suas narrativas falsas. Mas ele construiu tudo isso sobre uma base que era legalmente minha. O apartamento era meu. A vida que ele havia redesenhado para refletir suas aspirações só existia porque eu o havia permitido entrar no meu espaço. E eu podia revogar essa permissão. A sensação de poder que senti sentada na minha cozinha com Jade e Simone, cercada pelas provas da traição de Grayson e com a certeza de que o apartamento era legalmente meu, me sustentou durante o resto daquela manhã. Mas no início da tarde, o cansaço começou a me atingir. Eu estava acordada havia mais de 30 horas, funcionando à base de adrenalina e café, e meu corpo começava a pedir descanso. Jade percebeu que eu estava cambaleando levemente enquanto estava em pé no balcão da cozinha. Você precisa dormir, disse ela com firmeza. Simone e eu temos backups de tudo em vários locais. As evidências estão seguras. Você precisa cuidar de si mesma agora. Eu queria discutir, mas ela tinha razão. Voltei para o quarto e consegui dormir um sono agitado que durou umas 3 horas. Quando acordei, já passava das 2 da tarde e meu celular estava vibrando com uma mensagem. Grayson. Finalmente. Atendi o telefone, meu coração acelerando apesar do cansaço. A mensagem era breve e irritante. Precisamos conversar. Acho que você exagerou ontem à noite. Li aquelas palavras 3 vezes, sentindo minha raiva aumentar a cada leitura. Exagerei. Ele realmente acreditava que sair depois de me humilhar publicamente na frente de seus colegas era um exagero. Na versão dele, o problema era eu. Não a crueldade dele, não o caso extraconjugal, não a campanha sistemática para me diminuir e transformar nosso casamento em algo irreconhecível. Eu tinha exagerado. Voltei para a cozinha, onde Jade ainda trabalhava no laptop. Mostrei a mensagem a ela sem dizer nada. Ela leu e balançou a cabeça com uma expressão que parecia de desgosto. Comportamento típico de narcisista, disse ela. Ele reescreve a realidade para se fazer de vítima. Na cabeça dele, ele é o sensato tentando ter uma conversa madura, e você está sendo emotiva e difícil. Devo ignorar isso? Perguntei, embora já soubesse o que queria fazer. Jade estudou meu rosto por um instante. Você quer ignorar isso? Não, admiti. Quero confrontá-lo. Quero que ele saiba que sei tudo sobre Rebecca, sobre as mentiras que ele vem contando sobre mim, sobre tudo isso. Então confronte-o, disse Jade simplesmente. Mas faça isso nos seus termos, em um lugar público, e esteja preparada para que ele minta e manipule. Ele vai tentar controlar a narrativa. Pensei em onde encontrá-lo. Não em nosso apartamento, onde ele poderia se sentir à vontade para ser agressivo ou desdenhoso. Não na sociedade Ashore ou em qualquer lugar próximo ao seu mundo profissional. Em algum lugar neutro. Um lugar que tivesse significado para nós. Um lugar que o fizesse lembrar de quem éramos antes de tudo ser envenenado por sua ambição e falsidade. Respondi por mensagem. Café Renoir? 16H. O Café Renoir foi onde tivemos nosso primeiro encontro há 4 anos. Eu me senti imediatamente atraída pelo lugar. Uma pequena cafeteria no West Village com móveis descombinados e arte local nas paredes. O tipo de espaço despretensioso que parecia acolhedor em vez de exclusivo. Conversamos por horas naquela tarde sobre arte, design e nossas diferentes abordagens ao trabalho. Grayson pareceu genuinamente interessado na minha perspectiva na época, fazendo perguntas perspicazes sobre meu processo criativo e minha visão para construir uma carreira como freelancer. Aquela conversa pareceu ter acontecido em outra vida, entre 2 pessoas diferentes. Cheguei ao Café Renoir às 15h45, querendo garantir um lugar antes que Grayson chegasse. Escolhi a mesa de canto perto da janela, aquela com boa luz natural e vista desimpedida para a entrada. Pedi um café que sabia que provavelmente não beberia e coloquei meu celular sobre a mesa, com a tela exibindo uma das fotos de Grayson e Rebecca no iate. Jade se ofereceu para me acompanhar e sentar em uma mesa próxima, como apoio caso Grayson se tornasse problemático. Eu recusei. Era algo que eu precisava fazer sozinha. Precisava que Grayson entendesse que eu não era a mulher indefesa e dependente que ele havia fingido ser para seus colegas. Eu era a mulher que detinha todas as provas de sua traição e todo o poder legal para tirá-lo da minha vida. Às 16h23, Grayson finalmente entrou pela porta. O atraso foi proposital. Reconheci imediatamente uma demonstração de poder, um gesto para estabelecer domínio.
para me fazer esperar e me perguntar se ele apareceria. Ele percorreu o café com o olhar até me encontrar, e então se aproximou com a confiança que eu havia observado nele ao longo do último ano. Tudo em sua linguagem corporal sugeria que ele acreditava estar no controle da situação. Ele vestia o terno azul marinho, aquele que eu o ajudara a escolher para sua primeira grande apresentação a investidores 3 anos atrás. Eu o acompanhei a 3 lojas diferentes, dando minha opinião sobre caimento e cor, e comemorando com ele quando finalmente conseguiu a reunião para a qual aquele terno era perfeito. Vê-lo usando-o agora era como uma guerra psicológica, um lembrete de como eu havia apoiado seu sucesso enquanto ele estava ocupado reescrevendo a história para pagar minhas contribuições. Ele deslizou para a cadeira, à minha frente, com uma expressão que misturava irritação e condescendência. Não havia nenhum pedido de desculpas em seus olhos, nenhum reconhecimento de que pudesse ter feito algo errado. Ele me olhou como quem olha para um cliente difícil que precisa ser controlado. Olha, ele começou, com um tom condescendente que me fez cerrar os dentes. Sobre ontem à noite. Eu bebi demais e todo mundo sabe que eu falo besteira quando bebo. Ninguém levou a sério. Autumn, você está fazendo disso uma tempestade em copo d'água. Observei-o proferir essas palavras com uma facilidade prática. Cada palavra cuidadosamente escolhida para minimizar o que ele havia feito e transferir a responsabilidade por me importar com aquilo para mim. Ele realmente acreditava que essa explicação me satisfaria, que eu concordaria com a cabeça e aceitaria sua versão dos fatos, e que seguiríamos em frente como se nada de significativo tivesse acontecido. Deixei-o terminar seu discurso preparado. Deixei-o pensar que estava conseguindo controlar a narrativa. Então interrompi com uma única pergunta: quem é Rebecca Thornton? O efeito foi imediato e visceral. A cor sumiu do rosto de Grayson com uma velocidade impressionante, como se alguém tivesse aberto uma válvula e deixado toda a confiança e compostura escaparem dele. Sua boca abriu, fechou e abriu novamente. Seus olhos se arregalaram ligeiramente antes que ele conseguisse controlar a reação. Mas aquele momento inicial de puro pânico me disse tudo o que eu precisava saber sobre o quão despreparado ele estava para aquele confronto. O quê? Ele conseguiu dizer finalmente, mas sua voz havia perdido toda a certeza condescendente. Deslizei meu celular pela mesa devagar, deliberadamente. A tela mostrava a foto do iate em detalhes. Grayson e Rebecca juntos, o braço dele em volta da cintura dela, ambos sorrindo para a câmera com a intimidade natural de quem se esqueceu de ter cuidado ao registrar sua traição. Rebecca Thornton, repeti, com a voz calma apesar da adrenalina que fazia minhas mãos tremerem. A analista júnior da sua empresa, a mulher com quem você está saindo desde fevereiro, no mínimo, provavelmente há mais tempo. Aquela que você levou para Miami, para os Hamptons e para todas aquelas viagens de negócios onde, supostamente, os cônjuges não eram convidados. Grayson encarava o telefone como se fosse algo perigoso que pudesse explodir se ele o tocasse. Observei-o passar por uma rápida sucessão de emoções. O choque dando lugar à raiva. A raiva se transformando em cálculo, o cálculo se dissolvendo em algo que parecia perturbadoramente com medo. Como você? Ele começou, mas parou, talvez percebendo que a própria pergunta era uma confissão. O armazenamento em nuvem compartilhado que você me pediu para gerenciar no ano passado, eu disse, recostando-me na cadeira e sentindo uma onda de poder que não experimentava há anos. Lembra disso? Você disse que confiava em mim para organizar seus arquivos comerciais e manter tudo devidamente salvo em backup. Muito atencioso da sua parte, aliás. Muito organizado. Você documentou tudo como se estivesse criando uma apresentação de portfólio. Gostei especialmente dos recibos de despesas com joias, flores e quartos de hotel. Seu rosto, que antes estava pálido, agora estava corado, um vermelho intenso subindo pelo pescoço. Autumn, escute. A propósito, conversei com o Connor, continuei, não deixando que ele retomasse o controle da conversa. Ele me contou tudo, sobre o caso que ele sabe há 3 meses. Sobre como você vem me retratando para seus colegas como uma espécie de fracassada dependente que mal trabalha. Sobre como você disse a todos que sou uma vergonha que você não pode apresentar a pessoas sofisticadas. Sobre como você apagou sistematicamente todas as minhas contribuições para o seu sucesso para poder bancar o homem bem-sucedido que tolera uma esposa que não contribui com nada. As mãos de Grayson estavam agora espalmadas sobre a mesa. Seus dedos estavam abertos como se ele estivesse tentando se firmar. Você não entende, disse ele com a voz tensa. O mundo dos negócios é complicado. As aparências importam. Eu estava tentando proteger. Proteger o quê? Interrompi. Sua reputação, sua carreira. Porque você certamente não estava tentando me proteger,
nem nosso casamento, nem nada que se assemelhasse à verdade. Ele abriu a boca para responder, mas pareceu reconsiderar. Percebi que ele estava se reequilibrando, tentando encontrar um ângulo que lhe desse vantagem na conversa. Mas pela primeira vez não tinha nada. Nenhum charme, nenhuma manipulação, nenhuma narrativa cuidadosamente construída que fizesse a culpa ser minha em vez dele. O café continuava funcionando normalmente ao nosso redor. O barista anunciava os pedidos. Outros clientes trabalhavam em laptops ou liam livros. Ninguém prestava atenção à silenciosa dissolução de um casamento que acontecia no canto perto da janela. Grayson estava sentado à minha frente no café Renoir, com as mãos ainda apoiadas na mesa, o rosto oscilando entre tons de vermelho e pálido enquanto tentava formular uma resposta que salvasse a situação. Eu podia ver sua mente trabalhando, buscando a brecha que lhe daria vantagem, a explicação que me faria duvidar do que eu sabia ser verdade. Altum, me escuta, ele finalmente disse, com uma voz que reconheci de suas negociações comerciais. Razoável, ponderada, feita para fazer a outra pessoa se sentir irracional. Podemos superar isso. Todo casamento tem seus altos e baixos. As pessoas cometem erros. Podemos fazer terapia de casal, descobrir onde as coisas deram errado e reconstruir o que tínhamos. Ele estendeu a mão por cima da mesa em direção à minha, um gesto que provavelmente pareceu conciliatório para quem observasse de longe. Afastei a mão antes que seus dedos pudessem me tocar. A ideia de ele me tocar, as mesmas mãos que tocaram Rebecca em quartos de hotel, em iates, em todos aqueles momentos de traição documentados, me embrulhou o estômago. Não, Grayson, eu disse, com a voz firme e clara. Não podemos resolver isso. Porque é o seguinte, você vai arrumar suas coisas e sair do meu apartamento até domingo à noite. O contrato de aluguel sempre esteve em meu nome. Você não é inquilino. Você é um hóspede que abusou da hospitalidade. Sua expressão mudou imediatamente. O negociador razoável desapareceu, substituído por algo mais duro e raivoso. A máscara de contrição que ele usava deslizou o suficiente para revelar o que estava por baixo. Vocês não podem simplesmente me expulsar de casa, disse ele, com a voz ligeiramente mais alta. Uma mulher em uma mesa próxima olhou para nós de relance e desviou o olhar rapidamente. Nossa casa, corrigi, inclinando-me ligeiramente para a frente. Sempre foi minha. Você se mudou para o meu espaço há 3 anos. Lembra? Antes de você redecorá-lo para refletir sua estética e suas aspirações, antes de trocar todos os meus móveis, tirar meus posteres e reorganizar meus livros. Antes de transformá-lo em um showroom para o seu sucesso. Você fez tudo isso sem nunca se preocupar em colocar seu nome no contrato de aluguel ou na escritura. Grayson abriu a boca para responder. Mas eu não havia terminado. Você tratou minha casa da mesma forma que tratou o nosso casamento, continuei. Como se fosse sua para remodelar como quisesse, sem que minha opinião ou consentimento importassem. Mas legalmente, Grayson, você não tem nenhum direito sobre aquele apartamento. Nunca teve, e eu quero você fora daqui. Ele me encarou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era exatamente raiva, embora isso fizesse parte dela. Algo mais próximo de um choque genuíno, como se ele realmente nunca tivesse considerado a possibilidade de eu ter algum poder nessa situação. Isso é uma loucura, disse ele com a voz tensa. Você está sendo vingativa. Está tentando me punir em vez de tentar salvar nosso casamento. Não estou tentando salvar algo que nunca existiu, respondi. Você vem mentindo para mim há pelo menos 8 meses, provavelmente mais. Você vem dizendo aos seus colegas que sou um estorvo dependente enquanto mantém um caso extraconjugal e usa recursos da empresa para financiá-lo. Você me humilhou publicamente há 2 noites na frente de todos que importam para sua carreira. Não há mais nada a salvar aqui, Grayson. Só existe a realidade legal de que o apartamento é meu e você precisa sair. Ele recostou-se na cadeira, o maxilar se contraindo enquanto tentava controlar a raiva. Para onde eu devo ir? Isso não me preocupa, respondi simplesmente. Você morou de graça por 3 anos e teve tempo de juntar dinheiro. Tem uma carreira de sucesso e amigos ricos. Tenho certeza de que você vai dar um jeito. Levantei-me, peguei minha bolsa e meu celular com as fotos incriminatórias ainda na tela. Eu tinha mais uma informação para transmitir. Um último passo que garantiria que Grayson entendesse exatamente o quão completamente seu mundo cuidadosamente construído estava prestes a desmoronar. Ah, e Grayson, eu disse, parando ao lado da mesa. Rebecca talvez queira saber que você é casado. Ouvi dizer que a transparência é importante em relacionamentos profissionais. Pela 3ª vez em nossa conversa, ele perdeu a cor do rosto. Olhou para mim, finalmente entendendo que eu não estava falando apenas em expulsá-lo do apartamento.
Eu estava falando em expor as mentiras que ele havia contado a Rebeca, a narrativa falsa que ele havia construído, onde eu era sua assistente, colega de quarto ou qualquer outra ficção conveniente que ele tivesse inventado para justificar seu caso. Você não faria isso, disse ele, mas sua voz não demonstrava convicção. Ainda não decidi, respondi sinceramente. Mas talvez você deva se preparar para essa possibilidade. Saí do café Renoir enquanto Grayson permanecia paralisado à mesa, finalmente compreendendo que não tinha mais controle sobre a situação. O sino acima da porta tocou quando saí, um som suave que pareceu absurdamente triunfante dadas as circunstâncias. O ar de outubro lá fora estava fresco e limpo, depois da atmosfera abafada do café. Caminhei lentamente em direção ao metrô, processando o que acabará de acontecer. Eu havia confrontado meu marido com provas de sua traição. Eu havia reivindicado meu poder em uma situação na qual ele passou anos me fazendo sentir impotente. Eu havia traçado uma linha clara e dado a ele um prazo para sair de casa. E surpreendentemente não me senti triste. Senti-me mais leve, como se estivesse carregando um peso que eu não reconhecia completamente até me livrar dele. Meu telefone tocou quando cheguei à entrada do metrô. Era o Connor. Ouvi dizer que você o confrontou, disse ele quando atendi. O Marcos me mandou uma mensagem. Aparentemente, o Grayson ligou para ele logo depois que você saiu do café. Como você está? Estou bem, eu disse, surpresa ao perceber que era verdade. Melhor do que bem, na verdade. Eu disse a ele que ele tem até domingo para sair. Ótimo, disse Connor com firmeza. Escute, eu sei que isso vai soar como se eu estivesse tomando partido, mas estou sim. O que Grayson fez com você é imperdoável. Se precisar de alguma coisa, se precisar de ajuda com a mudança ou apenas de alguém para conversar, estou aqui. Senti uma emoção inesperada apertar minha garganta. Na verdade, tem uma coisa. Você estaria disposto a estar no apartamento no domingo? Não quero ficar lá sozinha com ele enquanto ele estiver arrumando as malas. Não quero que ele tente manipular a situação, me fazer sentir culpada ou qualquer outra tática que ele provavelmente já esteja planejando. Com certeza, disse Connor sem hesitar. Estarei lá. E Altum, se ele me pedir para interceder por ele ou para ajudá-la a mudar de ideia, vou recusar. Ele não merece esse apoio agora. Depois que desliguei, liguei para Jade e pedi o mesmo favor. Ela concordou imediatamente e disse que Simone também viria. Quando cheguei ao meu apartamento naquela noite, já havia reunido uma pequena equipe de pessoas que garantiriam que a partida de Grayson fosse documentada, legal e livre do tipo de manipulação emocional na qual ele era especialista. O apartamento parecia diferente quando entrei. Ainda cheio de seus móveis, suas obras de arte e seus eletrodomésticos caros, mas de alguma forma menos opressivo. Eram apenas objetos agora, coisas que seriam removidas em breve. Não representavam mais meu apagamento, porque eu já havia começado o processo de recuperar meu espaço. Abri meu laptop e enviei um breve e-mail ao meu senhorio informando-o de que meu marido se mudaria, até domingo à noite, e perguntando se havia algum procedimento que eu precisava seguir. Ele respondeu em menos de uma hora, confirmando o que Jade já havia me dito. Como Grayson nunca havia sido incluído no contrato de locação, eu tinha o direito de pedir que ele saísse com um aviso prévio razoável, o qual eu havia fornecido. Os 3 dias seguintes transcorreram num estranho limbo. Grayson não voltou ao apartamento na quarta noite nem na quinta noite. Presumi que ele estivesse na casa de Marcos ou talvez com Rebeca, embora tenha tentado não pensar muito nisso. Ele enviou algumas mensagens de texto que variavam de acusações raivosas a pedidos suplicantes por mais tempo, passando por perguntas frias e objetivas sobre quais móveis ele poderia levar. Respondi apenas às perguntas logísticas, mantendo minhas respostas breves e claras. Ele poderia levar tudo o que tivesse comprado. Não poderia levar nada que fosse meu antes de se mudar. Os itens compartilhados permaneceriam no apartamento. Não se tratava de uma negociação. A tarde de domingo chegou com uma velocidade surpreendente. Saí do apartamento ao meio-dia e fui caminhando até uma cafeteria a alguns quarteirões de distância, pois não queria estar presente durante o processo de empacotamento. Connor, Jade e Simone ficariam responsáveis pela supervisão. Eles documentariam tudo, garantiriam que nada fosse levado indevidamente e, o mais importante, impediriam que Grayson tentasse me convencer com algum apelo emocional de última hora. Connor me mandou atualizações durante a tarde, mensagens breves que me mantiveram informada sem precisar de respostas. Ele chegou com Marcos, está arrumando as malas e tentando pegar alguns livros da sua estante. Jade o lembrou de que eles eram seus antes de ele se mudar, discutindo sobre os móveis que ele comprou.
Simone observou que ele tem sorte de você não estar pedindo compensação por 3 anos de moradia gratuita. O encontrei tentando acessar arquivos no laptop compartilhado. Já fiz backup de tudo, então não houve danos. Às 18h15, meu celular vibrou com a mensagem final. Ele foi embora. Deixou um bilhete no balcão da cozinha. Ficamos até ele sair completamente. O apartamento é seu de novo. Fiquei sentada na cafeteria por mais alguns minutos, assimilando a informação. Pela primeira vez em 3 anos, meu apartamento era realmente meu de novo. Chega de andar em ovos perto de alguém que tratava minha presença como um incômodo. Chega de me diminuir para me encaixar na visão de outra pessoa sobre como nossa vida deveria ser. Chega de fingir que a falta de respeito sistemática era apenas uma peculiaridade da personalidade que eu precisava aceitar. Paguei meu café e caminhei lentamente para casa, saboreando a fresca noite de outubro. Quando destranquei a porta e entrei, a mudança foi imediatamente visível. Espaços vazios onde antes ficavam seus móveis, paredes nuas onde antes ficavam suas obras de arte abstratas. O apartamento parecia estranhamente esparso agora, meio vazio de uma forma que enfatizava o quanto do meu espaço original ele havia ocupado. Mas a sensação era de limpeza, de purificação, como se eu tivesse removido uma infecção que só percebi completamente quando ela desapareceu. Na bancada da cozinha, exatamente onde Connor disse que estaria, encontrei o bilhete de Grayson. Um único pedaço de papel arrancado de um caderno. Sua caligrafia apressada e raivosa contradizia a mensagem cuidadosamente elaborada. Espero que você encontre o que quer que esteja procurando. Li aquelas palavras 2 vezes, sentindo uma mistura de raiva e algo próximo à pena. Mesmo em sua última mensagem, ele precisou enquadrar isso como minha falha, e não dele. Como se eu fosse quem estivesse buscando algo inatingível, como se eu tivesse me perdido. Como se recuperar meu próprio apartamento e minha própria dignidade fosse prova de confusão, e não de clareza. Amassei o bilhete e fui até a lixeira da cozinha. O ato de jogá-lo fora pareceu mais satisfatório do que provavelmente deveria. Um pequeno gesto simbólico que marcou o fim da presença dele no meu espaço. O papel caiu em cima da borra de café de ontem e das embalagens de comida para a viagem, exatamente onde deveria estar. Virei-me lentamente, observando o apartamento com um olhar renovado. Espaços vazios marcavam o lugar onde seu enorme sofá de couro dominava a sala de estar. Retângulos claros nas paredes indicavam onde suas obras de arte abstratas haviam estado penduradas. A cozinha parecia espartana sem sua cara máquina de café expresso e seu elegante porta-facas. Até o ar parecia diferente, mais leve de alguma forma, como se a remoção física de seus pertences também tivesse removido um peso invisível que oprimia tudo. O que restou foi um estranho espaço híbrido. Meu tapete vintage, que ele tolerava, mas nunca gostou. Sua mesa de centro minimalista, que eu nunca achei confortável. Minha estante agora meio vazia, depois que ele levou os livros que alegava ter comprado. Seu sistema de som, integrado demais à parede para ser removido facilmente. Era uma coexistência desconfortável de 2 estéticas diferentes, 2 visões diferentes do que uma casa deveria ser. Mas cabia a mim resolver, a mim redesenhar, a mim preencher com coisas que realmente me traziam conforto, em vez de apenas impressionar pessoas que nunca me visitavam. Caminhei até a janela e olhei para a cidade. Domingo à noite em Tribeca, as luzes começando a acender nos apartamentos do outro lado da rua, o som distante do trânsito e das conversas chegando da calçada lá embaixo. Essa vista era minha há 5 anos, muito antes de Grayson entrar na minha vida. Eu havia ficado nessa janela inúmeras vezes com o café da manhã na mão, observando a vizinhança despertar. Em algum momento parei de prestar atenção nisso, concentrada demais em deixar Grayson confortável para me lembrar de que esse lugar tinha significado para mim. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha amiga Maia, uma colega designer que conheço desde a faculdade. Ouvi dizer que você expulsou Grayson de casa. Que bom! Quer companhia? Posso levar vinho e alguns programas de reality show horríveis. Sorri, percebendo o quão isolada eu havia me tornado nos últimos anos. Maia e eu costumávamos nos encontrar para tomar café toda semana, compartilhando frustrações do trabalho e comemorando pequenas vitórias. Gradualmente, esses encontros se tornaram menos frequentes à medida que as exigências de Grayson sobre o meu tempo aumentavam. Ele nunca havia desencorajado explicitamente minhas amizades, mas deixava clara sua desaprovação de maneiras sutis, comentários sobre o tempo que eu passava com Maia. Suspiros quando eu mencionava planos com outros amigos. Uma pressão sutil para que eu ficasse em casa com ele. Respondi por mensagem: vem aqui.
Traga o vinho que estiver em promoção. Vou pedir pizza daquele lugar que o Grayson sempre detestou. Ela chegou 40 minutos depois com 2 garrafas de vinho tinto barato e um saco de biscoitos da padaria da rua. Sentamos no chão da minha sala de estar quase vazia, porque o único lugar vago era a mesa de centro desconfortável do Grayson, e comemos pizza direto da caixa enquanto Maia me atualizava sobre 3 anos da minha vida dos quais eu só tinha participado parcialmente. Sabe o que eu reparei? Disse Maia, gesticulando pelo apartamento com uma fatia de pizza na mão. Este lugar finalmente parece ter espaço para respirar. Todos aqueles móveis pesados que ele trouxe deixaram tudo apertado e escuro. Ela tinha razão. Sem o sofá modular enorme e o centro de entretenimento volumoso, a sala de estar parecia 2 vezes maior. A luz do entardecer que entrava pelas janelas finalmente alcançava a parede do fundo, em vez de ser bloqueada por móveis posicionados mais para efeito estético do que funcional. Estava pensando em repintar, eu disse. Essas paredes estão cinza desde que ele se mudou. Antes, elas eram de um tom creme quente que deixava tudo mais aconchegante. Faça isso, disse Maia imediatamente. Recupere este espaço completamente. Faça o seu novamente. Aquela primeira noite sozinha pareceu absurdamente rebelde, de uma forma que evidenciou quão limitada minha vida havia se tornado. Coloquei os pés sobre a mesa de centro sem me preocupar com marcas de água ou arranhões. Assisti a um reality show de namoro que Grayson teria ridicularizado impiedosamente. Abri a 2ª garrafa de vinho, mesmo sendo dia de semana. E a voz de Grayson na minha cabeça tentava me lembrar que pessoas bem-sucedidas não bebem vinho barato aos domingos. Depois que Maia saiu por volta das 11, fiz algo que vinha pensando desde que voltei para o apartamento. Fui até o armário do corredor, onde guardava caixas com meus pertences antigos, coisas que Grayson considerava infantis demais ou bagunçadas demais para o nosso espaço sofisticado. Posteres de shows da minha época de 20 e poucos anos, cuidadosamente enrolados e preservados. Fotografias de amigos e familiares que ele havia substituído por arte abstrata. Uma colcha que minha avó tinha feito e que, segundo ele, não combinava com a nossa estética. Peguei a caixa de posteres de shows e desenrolei o primeiro. Um show que eu tinha assistido 7 anos atrás. Uma banda que eu adorava, mas que Grayson nunca tinha ouvido falar e nunca se importou em conhecer. O pôster era vibrante e caótico. Tudo que sua arte abstrata, cuidadosamente selecionada. Não era ponto. Encontrei um martelo e pregos na gaveta de quinquilharias da cozinha e passei a hora seguinte pendurando posteres por todo o apartamento. Acima da minha cama, onde ficavam suas fotografias em preto e branco. Na sala de estar, onde sua obra abstrata mais cara dominava o ambiente. No corredor, onde ele insistia em um minimalismo vazio. À meia-noite, meu apartamento parecia menos um showroom e mais um lar. Imperfeito, eclético, refletindo uma personalidade genuína em vez de uma sofisticação aspiracional. Naquela noite, adormeci na minha própria cama, no meu próprio apartamento, rodeada pelas minhas próprias coisas, e dormi melhor do que nos últimos meses. Na manhã seguinte, Jade apareceu com café e bagels, um gesto de apoio que me pareceu mais valioso do que ela provavelmente imaginava. Sentamos no chão da minha sala de estar quase vazia, com as costas encostadas na parede, e ela fez a pergunta que eu vinha evitando. Como você está de verdade? Considerei mentir, dando-lhe a resposta forte e resiliente que ela provavelmente esperava. A resposta que sugerisse que eu estava lidando com isso de forma madura e seguindo em frente com elegância. Mas Jade esteve ao meu lado em todos os momentos. Ela merecia honestidade. Sinto-me aliviada, admiti. Isso é errado? Meu casamento acabou. Descobri que meu marido estava me traindo e mentindo sobre mim para todos que conhecia. Não deveria estar arrasada? Jade apertou minha mão. Você não está sofrendo pelo casamento que realmente teve. Você está sofrendo pelo casamento que pensava ter. Quando perceber que não eram a mesma coisa, o alívio será uma reação perfeitamente razoável. Passamos as 2 horas seguintes conversando sobre tudo. Os sinais de alerta que eu havia ignorado ou deliberadamente deixado passar. A erosão gradual da minha confiança à medida que Grayson contrastava seu sucesso com a minha suposta inadequação. A natureza sistemática da sua manipulação, tão sutil que eu a confundi com peculiaridades da personalidade, em vez de reconhecê-la como uma campanha coordenada para me diminuir. Ele nunca permitiria que você fosse sua igual, disse Jade em certo momento. Toda a sua autoestima era construída sobre a ideia de ser superior a você. Se você fosse bem-sucedida, confiante e valorizada pelos colegas dele, isso teria minado a narrativa que ele contava a si mesmo sobre por que merecia o sucesso.
Mais tarde naquela semana, Connor ligou com informações que eu não havia pedido, mas que secretamente desejava. Eu estava pintando as paredes do quarto, passando uma tinta creme quente sobre o cinza austero que Grayson havia escolhido, quando meu telefone tocou. Ele está ficando com Marcus temporariamente, disse Connor depois de nos cumprimentarmos. Me ligou ontem perguntando se eu poderia interceder por ele, ajudá-lo a convencê-la a reconsiderar a separação. E o que você disse a ele? Perguntei, embora já soubesse pelo tom de voz de Connor. Eu disse a ele que isso não ia acontecer, que o que ele fez era imperdoável e que ele precisava aceitar as consequências em vez de tentar se safar manipulando a situação. Connor fez uma pausa. Você precisa saber que ele está contando essa história para todo mundo que quiser ouvir, dizendo para as pessoas que você o expulsou por causa de um mal-entendido, que você exagerou ao ouvir uma piada no jantar, que você está sendo irracional e vingativa. Eu ri, surpreendendo a nós dois. Que ele invente a história que quiser. Eu tenho 400 provas que contam a verdade. E sinceramente, Connor, não me importo mais com o que os colegas dele pensam de mim. Nunca mais vou vê-los. A opinião deles deixou de importar no momento em que saí da sociedade Assured. Connor pareceu aliviado. Ótimo. Você merece coisa melhor do que gastar energia com pessoas que nunca te valorizaram. Ele hesitou antes de continuar. Tem outra coisa que você precisa saber. A reunião de parceiros é semana que vem nos Hamptons. Rebecca estará lá. E considerando como essas coisas funcionam, alguém vai acabar te mencionando. Mencione que a esposa do Grayson o expulsou de casa. Ela vai descobrir que ele era casado. Larguei o rolo de pintura e olhei para a parede inacabada. Um lado creme, o outro cinza. Uma representação visual da transformação em andamento. O que acontecer depois disso não é minha responsabilidade, disse baixinho. Eu não criei essa situação. Apenas parei de protegê-lo das consequências de suas próprias escolhas. O projeto de pintura levou 3 dias para ser concluído. Quando terminei, meu apartamento havia se transformado, deixando de ser o ambiente minimalista e cinza do Grayson para se tornar um espaço mais aconchegante e acolhedor. As paredes brilhavam com a cor creme que eu havia escolhido anos atrás, e os posteres de shows adicionaram a personalidade que estava faltando desde que ele se mudou. Eu estava organizando minha estante recém-recuperada, finalmente arrumando os livros por autor da maneira que fazia sentido para mim. Quando Connor ligou numa quarta-feira à tarde, seu tom imediatamente indicou que não se tratava de uma ligação de rotina. Você precisa ouvir isso, disse ele, e eu pude perceber uma empolgação mal contida em sua voz. Aconteceu alguma coisa na reunião de parceiros no último fim de semana. Larguei o livro que estava segurando e fui até a janela. Que tipo de coisa? Do tipo que envolve o mundo inteiro de Grayson implodindo de forma espetacular, disse Connor. Aparentemente alguém na reunião mencionou para Rebecca que a esposa de Grayson finalmente o havia expulsado de casa. Usou essas palavras exatas. A esposa dele. Meu coração acelerou imediatamente. Rebecca não sabia que ele era casado. Ela não tinha a menor ideia. Connor confirmou. De acordo com o que ouvi de várias fontes, Grayson disse a ela que você era sua assistente executiva, alguém que administrava sua agenda e cuidava de seus assuntos pessoais. Ela realmente acreditou que você era uma funcionária. Autumn, quando as pessoas na conferência começaram a falar sobre como você o havia expulsado, como você era a esposa dele durante todo o relacionamento, ela aparentemente exigiu esclarecimentos de várias pessoas diferentes antes de acreditar. Sentei-me no chão com as costas contra a parede processando a informação. Grayson havia mentido para Rebecca com a mesma meticulosidade com que mentira para mim. Ele havia construído uma versão completamente fictícia de sua vida, onde era solteiro e bem-sucedido, sem o peso de um casamento ou qualquer compromisso que pudesse complicar seu caso. Rebecca estava agindo sob falsas pretensões, assim como eu havia agido sob a falsa pretensão de que meu marido era fiel. O que aconteceu quando ela descobriu? Perguntei. Embora já pudesse imaginar a cena. A voz de Connor assumiu um tom de satisfação que sugeria que ele já tinha ouvido essa história várias vezes e que gostava cada vez mais, a cada vez que a contava. Ela o confrontou na frente de todos, e eu digo todos mesmo. A conferência tem uma grande recepção no sábado à noite, onde todos os sócios e principais investidores se reúnem para um coquetel antes do jantar. Rebecca foi direto até Grayson no meio da recepção e exigiu saber por que ele havia mentido para ela sobre ser casado. Fechei os olhos, imaginando a cena. O mesmo tipo de reunião exclusiva onde Grayson me humilhou, agora se tornando o cenário para sua própria exposição pública. Ela não se conteve, continuou Connor. Chamou-o de mentiroso e impostor.
Disse a todos que estavam por perto que ele a havia enganado deliberadamente sobre todos os aspectos de sua vida pessoal. Disse que ele estava usando recursos da empresa para financiar o relacionamento deles. Ela anunciou que registraria uma queixa formal na empresa sobre a conduta profissional dele. E então ela foi embora enquanto todos ficavam ali observando. Uma estranha mistura de emoções me invadiu. Satisfação com a justiça poética. Certamente a mesma multidão que testemunhara minha humilhação na sociedade achorda agora presenciar a rejeição pública de Grayson. Mas também senti algo inesperado. Compaixão por Rebecca. Ela havia sido manipulada tão completamente quanto eu. Alimentada com uma narrativa totalmente falsa que permitiu a Grayson justificar seu comportamento para si mesmo. Ela está bem? Perguntei. Rebecca, quero dizer. Connor pareceu surpreso com a pergunta. Não sei, sinceramente. Mas é generoso da sua parte perguntar, considerando. Ela não é a vilã aqui, eu disse baixinho. Ela foi enganada, assim como eu. Grayson construiu toda uma realidade fictícia para nós duas, mantendo-nos separadas para que nenhuma de nós descobrisse a verdade. Ela também é uma vítima nisso. Essa é uma perspectiva notavelmente madura, disse Connor. Mas você deve saber que a história não termina com o confronto. Rebecca realmente cumpriu sua ameaça. Ela apresentou uma queixa formal à empresa na manhã de segunda-feira. Minha atenção se aguçou. Que tipo de queixa? Conduta profissional inadequada, violações éticas. A denúncia desencadeou uma investigação interna e, aparentemente, ao começarem a investigar, encontraram muitos comportamentos problemáticos. A voz de Connor assumiu um tom mais sério. Grayson estava usando cartões de crédito da empresa para despesas pessoais relacionadas ao caso. Quartos de hotel, jantares caros, joias, tudo debitado em contas que deveriam ser para desenvolvimento de negócios e entretenimento de clientes. Ele estava falsificando relatórios de despesas, classificando gastos pessoais como despesas de negócios. Reflete sobre todas aquelas viagens que ele alegava serem essenciais para o trabalho. O fim de semana em Miami, que ele disse ser uma conferência crucial, as várias viagens aos Hamptons para reuniões com potenciais clientes. Quantas delas foram negócios legítimos e quantas foram oportunidades para passar tempo com Rebecca às custas da empresa? A empresa está levando isso a sério, continuou Connor. Eles o colocaram em licença administrativa enquanto concluem a investigação. Marcos está aparentemente furioso, não pelo caso em si, mas porque Grayson expôs a empresa a uma potencial responsabilidade legal. Se os clientes descobrissem que as taxas de suas contas estavam financiando o relacionamento pessoal de alguém, isso poderia ser motivo para a quebra de dever fiduciário. Levantei-me e fui até a janela com vista para a cidade. Em algum lugar lá fora, Grayson assistia à sua vida profissional cuidadosamente construída desmoronar da mesma forma que seu casamento havia desmoronado. As mentiras que pareciam tão sustentáveis quando ele controlava a narrativa estavam se desfazendo agora que outras pessoas as estavam examinando. A mais, disse Connor. Vários clientes de Grayson solicitaram novos gestores de conta assim que a notícia do escândalo começou a se espalhar. Ninguém quer ser associado a alguém que está sendo investigado por violações éticas. E você sabe como funciona esse setor. Reputação é moeda corrente. Uma vez que você é taxado de antiético ou não confiável, as pessoas se distanciam para proteger sua própria reputação. Ao longo da semana seguinte, Connor me manteve informado sobre os desdobramentos que eu não havia perguntado, mas que despertavam minha curiosidade. A investigação da empresa se expandiu para além da fraude no relatório de despesas. Descobriram que Grayson vinha inflando suas métricas de desempenho, atribuindo a si mesmo crédito por negócios que haviam sido fruto de colaboração e, de modo geral, apresentando uma versão de suas realizações profissionais que tinha pouca relação com a realidade. O mesmo padrão que definia sua vida pessoal, aparentemente, criar narrativas falsas, reescrever a história para se promover, apagar as contribuições dos outros para elevar seu próprio status. Vitória entrou em contato comigo por meio de um e-mail cuidadosamente redigido, que chegou na tarde de uma quinta-feira. Ela se desculpou por não ter se manifestado no jantar. Reconheceu que deveria ter dito algo quando Grayson me humilhou e mencionou que ela e Marcos agora entendiam que havia muito mais acontecendo do que imaginavam. O e-mail pareceu mais uma tentativa de se protegerem de responsabilidades do que um gesto genuíno de remorso, mas mesmo assim, apreciei a intenção. Não respondi. Não havia nada que eu quisesse dizer a Vitória, Marcos ou qualquer outra pessoa do círculo profissional de Grayson. As opiniões que tinham de mim eram baseadas em mentiras que ele lhes contou, e eu não tinha interesse em corrigir essas impressões.
Agora, eles podiam acreditar no que quisessem. Isso não afetava mais a minha vida. Na terceira semana após a reunião de cúpula, Connor informou que a empresa havia tomado sua decisão. Grayson seria destituído da sociedade. A declaração oficial citou violações das políticas da empresa e quebra de normas de ética profissional. Sua participação acionária seria recomprada de acordo com os termos de seu contrato de sociedade, mas ele não era mais bem-vindo na empresa. O perfil dele no LinkedIn está fascinante agora, comentou Connor durante uma de nossas ligações. Ele está tentando dar a impressão de que está buscando novas oportunidades e abraçando a mudança. Todas essas postagens sobre crescimento e aprendizado com os desafios, mas todo mundo no setor sabe o que realmente aconteceu. Por curiosidade, acessei o perfil do Grayson no LinkedIn. Lá estava exatamente como Connor descreveu, uma publicação recente sobre novos capítulos empolgantes e a importância da resiliência diante da adversidade. Os comentários eram escassos e cuidadosamente neutros, o tipo de resposta que as pessoas deixam quando conhecem a história real, mas não querem se envolver publicamente com a ficção que está sendo contada. Fechei o navegador e voltei ao meu trabalho. Nas últimas semanas, eu vinha reconstruindo meus relacionamentos com clientes, entrando em contato com pessoas que havia negligenciado enquanto estava focada em apoiar a carreira de Grayson. A resposta foi extremamente positiva. As pessoas se lembravam do meu trabalho, valorizavam minha perspectiva e estavam interessadas em colaborar novamente. Meu telefone tocou naquela noite. Um número desconhecido que normalmente eu não atenderia, mas algo me fez atender. É Altum? Uma voz feminina, incerta e hesitante. Sim. Quem é? Aqui é Rebecca Thornton. Pausa. Sei que esta provavelmente é a última ligação que você esperava. Só queria pedir desculpas. Eu não fazia ideia de que ele era casado. Se eu soubesse, jamais teria me envolvido com ele. Sentei-me devagar, surpresa com a ligação e sem saber ao certo o que sentir a respeito. Você não me deve desculpas, disse finalmente. Você foi enganada, assim como eu. Sinto que deveria ter percebido, disse Rebecca, e sua voz demonstrava genuína angústia. Havia sinais que ignorei. Vezes em que ele estava indisponível sem dar explicações. O fato de nunca me convidar para o apartamento dele. Eu dizia a mim mesma que era porque ele valorizava a privacidade, mas talvez eu simplesmente não quisesse enxergar o óbvio. Conversamos por 20 minutos. Não éramos exatamente amigos, mas duas pessoas que haviam sido manipuladas pela mesma pessoa e tentavam entender o quão profundamente haviam sido enganadas. Quando desliguei, senti algo mudar. A situação não era mais sobre vingança ou reparação. Era simplesmente sobre a verdade substituindo a ficção e todos os envolvidos lidando com as consequências das escolhas que fizeram ou que foram feitas por eles. Após o término da minha conversa com Rebecca, fiquei sentada por um longo tempo no silêncio do meu apartamento, processando a conexão inesperada que acabará de vivenciar. Duas mulheres que haviam sido enganadas pelo mesmo homem, encontrando um ponto em comum nos destroços de suas mentiras. Senti como se tivesse encontrado um desfecho que nem sabia que precisava. As semanas seguintes trouxeram um ritmo que eu não experimentava há anos. As manhãs começavam com café na janela, observando a vizinhança despertar sem atenção constante de me perguntar qual seria o humor de Grayson ou que críticas ele poderia ter sobre meus planos para o dia. Trabalhei em projetos de design que me empolgavam, entrando em contato com organizações sem fins lucrativos e pequenas empresas que compartilhavam meus valores, em vez de buscar clientes com salários mais altos para atingir algum padrão arbitrário de sucesso. Maia apareceu numa manhã de sábado com amostras de tinta e tecido. Vamos terminar o que você começou, anunciou ela, espalhando as amostras pela bancada da minha cozinha. Este apartamento vai refletir quem você é de verdade, e não quem alguém queria que você fosse. Passamos aquele fim de semana concluindo a transformação. As paredes cinzentas restantes receberam camadas de cores quentes que tornaram cada cômodo convidativo. Troquei a mesa de centro angular do Grayson por uma peça de madeira vintage que encontrei em um leilão de antiguidades. Algo com personalidade e história, em vez de uma perfeição estéril. A cadeira desconfortável que ele havia escolhido por questões estéticas foi doada e substituída por uma poltrona de leitura estofada que descobri em uma loja de móveis usados. Era exatamente o tipo de peça que Grayson teria criticado por ser pouco sofisticada, o que fez com que eu a amasse ainda mais. Maia me ajudou a pendurar o quadro que eu havia criado anos atrás, uma vibrante obra abstrata cheia de cor e movimento que eu tinha escondido depois que Grayson a descartou por ser pessoal demais para ser exibida. Nós a colocamos em um lugar de destaque na sala de estar,
onde antes ficava sua obra de arte mais cara. Sua casa deve te fazer feliz, disse Maia enquanto nos afastávamos para admirar o resultado. Não impressionar pessoas que não importam e que provavelmente nem vão te visitar. Ela tinha razão. O apartamento finalmente parecia meu de novo. Imperfeito, eclético, confortável, um espaço onde eu podia relaxar em vez de me preocupar com as aparências. 4 semanas após a partida de Grayson, Maia me convenceu a participar de uma conferência de design no Brooklyn. Eu vim evitando eventos profissionais, preocupada em encontrar pessoas da rede de contatos dele ou em ter que responder perguntas sobre nossa separação. Mas Maia insistiu. Você não pode se esconder para sempre, disse ela. Você tem uma experiência valiosa para compartilhar, e a comunidade de design não é a mesma coisa que o mundo do capital de risco dele. Essas são as suas pessoas. A conferência aconteceu em um antigo armazém reformado em Williamsburg, um espaço que priorizava a funcionalidade e a criatividade em vez da exclusividade. Participei de um painel sobre estratégias de branding para organizações sem fins lucrativos, discutindo como o design poderia comunicar a missão e os valores da organização, em vez de apenas vender produtos. A conversa me energizou de maneiras que eu havia esquecido, me lembrando por que escolhi essa carreira. Após o painel, um homem se aproximou enquanto eu reunia meu material. Ele era talvez alguns anos mais velho do que eu, com um sorriso fácil e uma aparência profissional, porém despretensiosa. Sua perspectiva sobre design com propósito foi revigorante, disse ele, estendendo a mão. Julian Prasad. Sou arquiteto e trabalho principalmente com projetos comunitários e habitação popular. Muitas pessoas neste ramo acham que o sucesso se mede apenas pelas margens de lucro ou por prêmios de revistas renomadas. Começamos a falar sobre filosofia de design e, de alguma forma, 3 horas se passaram sem que eu percebesse. A conversa fluiu naturalmente de tópicos profissionais para interesses pessoais, livros que tínhamos lido recentemente, músicas que moldaram nosso pensamento criativo, o inexplicável fenômeno de pessoas que se recusam a usar a seta, a teoria da conspiração meio séria de que pombos são dispositivos de vigilância do governo. Julia me fez rir de maneiras que eu havia esquecido serem possíveis. Não um riso forçado, feito para fazer alguém se sentir inteligente, mas um divertimento genuíno com observações que eram realmente engraçadas. Ele fez perguntas sobre o meu trabalho que demonstraram interesse real, em vez de apenas uma tentativa de networking superficial. Ele tratou nossa conversa como uma troca entre iguais, e não como uma oportunidade para estabelecer domínio ou demonstrar conhecimento superior. Quando o local da conferência começou a fechar ao nosso redor, Julian perguntou se eu gostaria de continuar a conversa tomando um café em algum momento. Hesitei. A parte racional do meu cérebro reconheceu isso como um simples convite, sem compromisso algum. Mas a parte ferida, ainda processando a traição e as mentiras, temia me expor a uma possível nova mágoa. Eu gostaria disso, ouvi-me dizer, surpreendendo-nos a ambos ligeiramente. Mas devo mencionar que terminei um casamento recentemente e não estou à procura de nada complicado neste momento. A expressão de Julian permaneceu afetuosa e compreensiva. Café não é complicado, são apenas 2 pessoas conversando. Sem expectativas além disso. Nos encontramos na quinta-feira seguinte em um café em Park Slope, um território neutro, onde eu me sentia confortável e no controle da situação. Cheguei cedo, escolhi uma mesa perto da janela e me lembrei de que poderia ir embora quando quisesse. Não era uma performance nem um teste, apenas um café com alguém que parecia interessante. Julian chegou pontualmente, carregando uma bolsa de couro gasta que parecia ter passado por anos de uso. Conversamos por 2 horas sobre tudo e nada. Ele descreveu seu projeto atual, a reforma de um centro comunitário no Queens para torná-lo mais acessível e funcional. Compartilhei detalhes sobre uma campanha de branding que estava desenvolvendo para um abrigo para mulheres. A conversa nunca pareceu forçada ou artificial. Ele não fez perguntas invasivas sobre meu divórcio nem me tratou como alguém que precisava de cuidados especiais. Ele simplesmente interagiu comigo como uma pessoa que tinha perspectivas valiosas para compartilhar. Nas semanas seguintes, nos encontramos regularmente. O café se transformou em jantar. O jantar se transformou em longas caminhadas pelos bairros do Brooklyn, onde Julia me mostrava detalhes arquitetônicos que eu nunca havia notado, explicando a história e o propósito por trás das escolhas de design. Ele me mostrou prédios em que havia trabalhado, espaços comunitários que priorizavam a funcionalidade e a acessibilidade em vez da ostentação. Me vi relaxando de maneiras que não experimentava há anos, rindo com mais liberdade, compartilhando opiniões sem medo de serem ignoradas.
Lembrar da pessoa que eu era antes de Grayson me convencer de que eu não era suficiente. Certa noite, enquanto caminhávamos pelo Prospect Park, Julian perguntou sobre minha filosofia de design. Não daquele jeito superficial que as pessoas perguntam em eventos de networking, mas com genuína curiosidade sobre o que motivava meu trabalho. Acho que o design deve servir às pessoas e não impressioná-las, respondi, articulando algo que sempre senti, mas raramente expressei. As melhores marcas ajudam as organizações a comunicar sua missão real, e não a construir uma versão fictícia de si mesmas que fique bem em apresentações. Julian parou de andar e olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Foi exatamente por isso que sua mesa redonda me chamou a atenção. Você estava falando sobre autenticidade em uma sala cheia de pessoas discutindo posicionamento de mercado e vantagem competitiva. Foi revigorante. 2 meses após minha separação de Grayson, Connor me enviou uma captura de tela com uma mensagem curta. Você precisa ver isso. Abri a imagem e encontrei a última publicação de Grayson no LinkedIn. Era exatamente o tipo de reflexão performática que eu esperava. Algo sobre abraçar novos capítulos e aprender com os desafios. Uma linguagem corporativa cuidadosamente elaborada para reformular seu colapso profissional como crescimento pessoal intencional. A publicação discutia resiliência e adaptação sem jamais reconhecer as violações éticas ou mentiras que de fato causaram sua saída da empresa. Mostrei a captura de tela para Julian durante nosso próximo encontro para um café. Ele leu atentamente e, em seguida, olhou para cima com um divertimento mal contido. Tradução, disse ele. Destruí meu casamento e minha carreira por arrogância e desonestidade, e agora estou tentando justificar as consequências como uma evolução intencional. Eu ri genuinamente sem amargura. Ao observar a ficção cuidadosamente construída por Grayson, percebi que algo havia mudado fundamentalmente dentro de mim. Eu não o odiava. Não desejava que ele continuasse sofrendo nem esperava que mais consequências caíssem sobre ele. Simplesmente não me importava. Ele havia se tornado irrelevante para a minha vida. Um exemplo de advertência sobre o que acontece quando se constrói tudo sobre alicerces falsos. Minha vingança, se é que se pode chamar assim, nunca teve como objetivo destruí-lo. Tratava-se de me afastar de sua narrativa tóxica e permitir que as consequências naturais se desenrolassem. Parei de protegê-lo de suas próprias escolhas, parei de alimentar as mentiras que tornavam sua vida dupla possível. Tudo o que se seguiu foi o resultado inevitável da verdade substituindo a ficção. Quando me perguntavam se eu consideraria me reconciliar com Grayson, uma pergunta que surgia surpreendentemente com frequência, da maneira curiosa como as pessoas fazem com casamentos fracassados, eu sorria e repetia as palavras que havia dito na Sociedade Ashore naquela noite que parecia ter acontecido há uma eternidade. Não se preocupe, você não precisará. Porque eu havia encontrado algo melhor do que a vida que eu havia perdido. Não melhor nos aspectos superficiais que Grayson valorizava, os clubes exclusivos, os cargos impressionantes e os móveis caros. Melhor nos aspectos que realmente importavam. Paz no meu próprio espaço. Autoestima que não dependia da validação de ninguém. Conexões genuínas com pessoas como Maya, Connor e Julian, que me valorizavam por quem eu realmente era, e não por quem eles precisavam que eu fosse. Aprendi que ser subestimado não era uma fraqueza, mas sim a base para o tipo de vitória mais significativa. Aquela vitória silenciosa que não precisa de reconhecimento público. Aquela que vem de olhar no espelho e respeitar a pessoa que vê refletida. Numa manhã de domingo, em pé no meu apartamento com uma xícara de café na mão, rodeada pelos meus posters de shows, pelos meus móveis confortáveis e pelos livros organizados de um jeito que fazia sentido para mim, percebi que tinha tudo o que realmente importava. Não riqueza medida em carteiras de investimentos ou status social medido por afiliações exclusivas. Riqueza medida em relacionamentos autênticos, autoconhecimento e a liberdade de construir uma vida que refletisse meus valores reais. Grayson podia ficar com suas postagens no LinkedIn, sua imagem cuidadosamente construída e qualquer nova ficção que estivesse inventando sobre sua vida. Eu tinha algo infinitamente mais valioso. Eu tinha a verdade e tinha a mim mesma de volta. Se esta história de justiça e autodescoberta te prendeu até o fim, mostre seu apoio clicando no botão curtir, agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Autumn deslizou o celular calmamente pela mesa do Café Renoir, vendo a confiança de Grayson desmoronar completamente. Qual foi o seu momento favorito nessa jornada? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Quer mais histórias inspiradoras sobre retomar o controle da sua vida e encontrar a verdadeira força?
Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo.